Daphne, tudo bem? Vamos em frente. Tudo bem, Daphne? Bom dia, Léo. Eu ia dar bom dia para o Alex, mas enfim, bom dia, Léo. Ele não tem que sair, né? Tem que sair. Bom dia, Genuíno, você está bem? Bom dia, Atush. Bom dia, Daphne. Estou bem. Estava acompanhando parte da discussão que vocês estavam realizando aí sobre São Paulo. Deixa eu só ler 2 comentários aqui para a gente entrar nesse tema aqui, porque senão eu vou deixar aqui para trás. Eu queria agradecer aqui ao Cláudio Alves, está dizendo que o Haddad é uspiano demais para a presidência. O Mago Supremo pergunta se já foi combinado com os russos essa estratégia aqui do que o Alex trouxe. E a Margarete dizendo, bom dia, feliz em rever o Alex, saúde. E o Alexandre está dizendo, já tinha lido que a função do Haddad vai ser puxar votos para o Lula. Então, Genuíno, como é que você vê, então, a estratégia para São Paulo, como você ia dizer? Olha, a estratégia para São Paulo, Atush, me lembrou 2002. 2002, a Marta era prefeita, o Mercadante era candidato ao Senado, o Zé Disseu já tinha sido candidato a governador, e eu estava numa boa posição como deputado federal. Enfim, o Lula propôs um acordo com a direção nacional, que eu tinha que ser candidato a governador para ir para o segundo turno, porque senão o segundo turno ia ser Maluf e Alckmin, e ele ia enfrentar o Serra. E a minha missão era ir para o segundo turno, coisa que aconteceu. E eu fui disputar o governo de São Paulo, pela primeira vez fui para o segundo turno. Comecei a campanha com 3% e fui para o segundo turno em 2002. O quadro hoje parece com aquela situação. O Lula precisa de um candidato em São Paulo, de um palanque que puxe a candidatura dele. Como ele dizia na época, eu não quero candidato que eu seja guindaste, para eu puxar. O candidato tem que fazer a campanha. E eu fui para o segundo turno e facilitou a disputa Lula-Serra e Alckmin e eu no segundo turno, e facilitou ter palanque para o Lula. Portanto, eu acho que a ideia de ter um palanque forte em São Paulo da candidatura do Lula é fundamental pelo peso do colégio eleitoral. Eu acho que esse movimento do Haddad de ser candidato a governador em São Paulo é um movimento correto, necessário. E aí prepara o Haddad para essa caminhada até 2030, ocupar cargo no governo. Tem que ser esse projeto com o papel do Haddad, que se dá muito bem com Lula. Eu tenho minhas divergências com o arcabouço fiscal, ele está fazendo algumas flexões importantes na gestão econômica do país. Eu acho que ele é um bom nome para ser candidato a governador de São Paulo. Eu me lembrei do cenário de 2002. Não, muito legal você trazer essas informações, Janine. E só quero te fazer uma pergunta, pedindo aqui licença para a Daphne também. Seguinte, aí como é que você vê esse argumento? Não, mas veja bem, vai entrar para perder. Não deveria ser um argumento entrar para ganhar? Porque isso está sendo meio que naturalizado já, né? Primeiro, tem que entrar para ganhar. Segundo, eleição não está ganha antes da campanha, nem está perdida. Você tem que fazer uma campanha diferente, uma campanha de militância, uma campanha de enfrentamento. E eu acho que é fundamental para um quadro político você ir acumulando. Às vezes você perde uma eleição, mas acumula politicamente. Foi o que o Lula fez durante 3 campanhas até ganhar na 4ª. Portanto, o Haddad é um quadro que está se desenvolvendo, está se fortalecendo, e eu acho que ele não pode ser apenas o assessor da campanha do Lula para 2026. Portanto, eu acho que é melhor ou ser candidato a governador ou ser candidato a senador. Eu acho que é melhor ele ser candidato a governador aqui em São Paulo, porque ele vai, vamos dizer assim, abrir muitas possibilidades para 2030, porque a eleição de 2026, Atush, está vinculado com 2030. Os pontos estão mais ou menos analisados, as posições vão ser colocadas nessa perspectiva. E o PT, que tem que ter um projeto de futuro do país, um projeto mais estratégico, tem que pensar nesse roteiro político. E o Haddad é uma figura importante do PT aqui em São Paulo. É isso aí. Obrigado, Genuíno. Obrigado, Daphne. Bom programa aí para vocês. Valeu, boa sexta-feira. Boa sexta. Quer dizer que você acha que ele acumula politicamente mais sendo candidato ao governo, ao Senado, do que estando no Ministério? Eu não tenho a menor dúvida. Ele acumula muito mais, porque ele vai fazer uma disputa majoritária. Uma disputa majoritária, nas condições do país e nas condições do governo Lula e nas condições da crise, é uma grande oportunidade para uma liderança se fortalecer.
É o que vai acontecer, viu, Davi, com os candidatos da direita. A direita certamente vai lançar vários candidatos, Ratinho, Flávio, só não o Tarcísio, né? Zema, porque eles acumulam para 2030. Eleição, se você sai bem de uma campanha, mesmo perdendo, você acumula politicamente. Então, nós temos. A eleição é uma disputa política, não é uma. Você não pode fazer o cálculo pelo resultado apenas. Você tem que ver pelo desempenho, pelo debate, pela força da candidatura. E eu acho que o Haddad, apesar de ter feito várias disputas e ter perdido, a última em São Paulo ele foi para o segundo turno, tá certo? O PT só foi para o segundo turno aqui 3 oportunidades. Foi comigo a primeira, com o Mercadante e com o Haddad. Portanto, eu acho que é um quadro que tem que se projetar olhando para o caminho de acumular politicamente em torno da sucessão do próprio Lula em 2030. Quer dizer, é isso, né? Então, isso aponta que ele é o sucessor, realmente é o sucessor natural do Lula, quando o Lula já não puder mais concorrer, né? Porque eu acredito... Natural não é, né? Na política não existe nada natural, e principalmente no PT, principalmente num quadro de crise que é marcada pela imprevisibilidade, pela surpresa e por tudo que acontece. Você vê a conjuntura política do Brasil e do mundo como mudou a partir do 3 de janeiro. Portanto, num quadro de crise, a conjuntura é muito dinâmica, é muito imprevisível, nada é natural. Entendi. E Genuíno, você acompanhou ontem a pesquisa Quest, que a gente até discutiu aqui no 247 muito, né? Onde a gente tem aqui, olha, 46% dos brasileiros... não, aqui é um outro dado, eu estou pegando aqui da questão da Venezuela. Mas, enfim, que consolida o Flávio como o concorrente natural do Lula, quer dizer, que o Bolsonaro... realmente acertou em lançar o Flávio. Como é que você viu? Não sei se você acompanhou os dados, mas, enfim, questão também. Posso procurar aqui e trazendo para você, se você quiser? A gente discutiu bastante isso, mas, enfim, o Lula liderando todos os cenários estimulados do primeiro turno, o Lula ganhando no segundo turno, mas, ainda assim, tem aquela questão da aprovação que a gente preferiria que estivesse melhor, né? O que você teria a comentar caso você tenha visto essa pesquisa? Eu queria comentar o seguinte: primeiro, nós temos uma eleição difícil, muito polarizada, num quadro de crise, tanto no mundo como aqui no Brasil. Tem que ter essa clareza. Segundo, a direita e a extrema-direita, com suas várias facções, com suas várias correntes, tem base na sociedade brasileira. Terceiro, o anti-PT, o anti-Lula, é cultivado tanto pela extrema-direita como pela mídia monopolista oficial para fazer com que apareça um candidato que tudo indica que está difícil, que possa ser, vamos dizer assim, um encanto dessa elite neoliberal para puxar a extrema-direita. Eu acho que essa possibilidade está ficando diminuta. E eles vão para uma tática de ou pressionar o governo Lula, constranger o governo Lula para não fazer mudanças mais profundas, ou então eles querem lançar vários candidatos e ter um pacto de aliança no segundo turno. Portanto, é uma eleição muito especializada, muito específica. Eu não sei se sou eu que estou travando aqui. Alguém pode me dar um feedback? O Genuíno que travou, então, não fui eu. Eu nunca sei, né, gente? Meu computador aqui não está 100%. Vamos ver se ele volta. Deixa eu remover ele. E aí, assim que ele voltar, a gente traz. Espera aí. Caiu. Foi o Genuíno mesmo, né? É isso aí. Obrigada, Glória. Obrigada, Regina. Obrigada, Maria. Obrigada. Porque a gente fica aqui sem saber, né? Mesmo que quando a gente está travado, para a gente está normal, não avisa. Você caiu, né? O Genuíno que caiu.
enfim, essa questão aqui que eu coloquei para o Genuíno da pesquisa Quest, a gente tratou ontem longamente, e até saíram outros dados aqui que eu não tinha visto ontem, por exemplo, em relação à postura de Lula à prisão de Maduro, que foi algo que a gente não tratou ontem aqui com a Tereza, por exemplo. Eu posso perguntar para o Genuíno daqui a pouco. Vou falar com ele também a questão da Venezuela. Por que eu... tá. Eu estava aqui. Por que eu fico tão grande, né? Enfim, outros dados da pesquisa Quest que a gente não comentou com a Tereza. Mas vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta, né? E aí, ele voltando, a gente coloca essas questões. É claro que eu vou tratar com ele também sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de enviar o Bolsonaro à Papudinha. Quero fazer essa pergunta para o Genuíno, porque o Genuíno esteve injustamente, não é o caso do Bolsonaro, preso, né? E eu queria saber como é que ele viu os aposentos de Bolsonaro, porque, como disse Daiane aqui, eu acho que todo mundo teve a mesma impressão, os aposentos de Bolsonaro com aquela área, tem até varandinha, gente, talvez realmente não seja um privilégio, já que está na Constituição, como disse o Alex Sonic, que o presidente, um ex-presidente da República, tem que ser tratado, caso preso, com maior deferência. Porém, se a gente comparar com todos os outros presos, e até presos, enfim, como a gente pode aqui perguntar para o Genuíno, acho que o Genuíno está voltando, mas não está conseguindo. Enfim, vamos aguardar mais um pouco. Alguém entrou aqui e caiu. A gente fica impressionado com o tamanho, né? Inclusive, é maior do que 50 metros quadrados, né? Tem muita gente aí que mora em 20 metros quadrados, até em menos, né? A gente vê esses apartamentos aqui do Porto Maravilha, às vezes são apartamentos de 18, de 16 metros quadrados. Genuíno, você caiu. Oi. E eu fiquei, não sabia se era você, se era eu. Pois é, eu caí, agora eu voltei, viu? Me levantei. Desculpa. Imagina. Então, você falava da pesquisa Quest. Olha, primeiro eu acho que é uma eleição difícil, polarizada, porque vários fatores estarão presentes nessa eleição. A crise internacional, o papel do imperialismo americano, o fato da direita ter várias candidaturas, mas eles têm, somando todas as candidaturas, uma base social considerável. E há uma pressão do sistema, eu falo sistema financeiro, do agronegócio, há uma pressão das forças econômicas que se beneficiam com o neoliberalismo de constranger o governo Lula para não fazer mudanças mais profundas ou então para lançar um candidato que se viabilize no segundo turno. Portanto, é um quadro de uma eleição muito singular, no sentido da complexidade. E eu acho que nós temos que pensar uma campanha diferente do modelo anterior. Será uma campanha que terá um eixo político de produzir um legado para o país, de mudanças profundas. Não é uma eleição só de contenção, como foi a de 2022, é uma eleição para apresentar alternativas de futuro do país. Eu acho que isso é o que vai estar em jogo, até porque é a grande justificativa do Lula disputar o 4º mandato. E nós vamos ter que fazer uma campanha bem articulada, bem politizada, inclusive como se também incluir a eleição do Senado e da Câmara, porque é uma eleição casada. Por isso que ter um palanque forte para governador nos estados é muito importante para a eleição de deputados, porque a eleição de deputados tem como a circunscrição o Estado, o colégio eleitoral é o Estado. Então, eu acho que é possível a gente ganhar, a gente tem chance de ganhar. Nós vamos ter que ter um programa que sinalize essas alternativas de mudança, de transformação, pelo cenário difícil de crise, né? E quando você tem um cenário de crise, o purão da sociedade vem à tona, está tudo vindo à tona, né? E, nesse sentido, a gente tem que ficar muito atento com esses escândalos que estão surgindo. Por exemplo, eu acho que esse escândalo do Banco Márcia vai ser um elemento importante no processo de campanha, porque certamente isso vai revelar os tentáculos de uma classe dominante que se beneficiou com a financiarização e foi produzindo aventuras por cima de aventura.
você pega a crise da segurança pública, você pega a crise do mundo com a política do grande ditador. São temas que vão estar presentes na campanha eleitoral. Não será uma campanha paz e amor, não será uma campanha como foi colocado com o Lula com 70% e será um passeio. Não será assim, porque a situação está em disputa, tudo está em disputa. Perfeito. A gente vai falar justamente dessa questão do Banco Master agora. O pessoal está perguntando aqui onde eu comprei minha caneca. Eu ganhei minha caneca, tá? Olha aqui, ó. É uma gracinha, né? De um querido amigo que é internauta aqui, vocês todos conhecem, foi o Marcelo que me deu, o Marcelo Mendes, aquele dos discos. Eu não sei onde que ele comprou, vou perguntar, mas ele me deu essa caneca, então provavelmente é alguém que fabrica aqui no Rio, mas talvez entregue, enfim. Alguém perguntou também do Papo Curvo, o Luciano Elia estava de férias, a gente vai voltar com o Papo Curvo, tá, gente? Ô, Genuíno, falando do Banco Master, né, que você disse aí que vai ser realmente algo que vai ser trazido para a campanha, né? Como é que você está acompanhando isso? O fundo citado, no caso Master, investiu 4,3 milhões em resort ligado aos irmãos do Toffoli. O Toffoli está agindo ali de uma maneira que está sendo muito criticado, né? O que você acha que... você acha, por exemplo, a gente teve um editorial da Folha dizendo que o Toffoli deveria se afastar do caso Master. Como é que você está acompanhando isso? O que você ressaltaria para a gente? Olha, o caso Banco Master revela os tentáculos, a mão invisível do mercado, o que gerou a desregulamentação, o que gerou essa esperteza dos apostadores nas pirâmides financeiras, na informalidade, de um segmento representativo de uma classe dominante que ela não tem limite para fazer as aventuras, para expor a riqueza, demonstração de força e de riqueza. E esse período, no meu modo de entender, tem muito a ver com o grau de degradação da política brasileira, que foi o golpe de 2016, Bolsonaro, 4 anos, esse vale tudo que estabeleceu. A perda de referências, a perda de regulamentação, de normas. Isso é o que acontece. Veja bem, acontece Banco Master, acontece emenda do orçamento, acontece a relação do Supremo com os interesses privados. Quer dizer, eu acho que nós estamos diante de uma certa... Esse Banco Master está revelando uma certa crise das instituições. No meu modo de entender, é uma oportunidade, e o Brasil está nos oferecendo isso, ofereceu no julgamento dos golpistas, está oferecendo na questão das emendas impositivas, que nasceu com Eduardo Cunha no impeachment contra Dilma, e agora do Banco Master. Grandes oportunidades para a gente fazer reformas estruturais. No meu modo de entender, eu acho que eu me cito até, eu fico cauteloso em falar de certas lideranças que estão nesse processo, porque algumas delas foram, vamos dizer assim, meus julgadores. Eu fui justamente condenado. Mas eu acho que uma situação como essa era conveniente para o ministro que está à frente do processo, ele se considerar impedido de estar à frente do processo. Eu acho que seria uma medida cautelar muito importante porque tem evidências, tem dúvidas, existe, e é um caso muito, vamos dizer assim, de ampla repercussão, que não pode existir qualquer dúvida sobre a gestão, a relação do Supremo com os interesses privados. Essa questão já estava, vamos dizer assim, explícita na relação de familiares, na relação de escritório. E, no meu modo de entender, com essa questão dos fundos, com essa questão do fundo REAG, essa coisa, no meu modo de entender, se agrava. Eu acho que seria conveniente, ou por vias do processo descer para a primeira instância, que essa é uma possibilidade, não há uma justificativa consistente para ele estar no Supremo, ou então ele se considerar impedido diante das dúvidas sendo levantadas.
eu acho que é necessário a gente ter uma certa cautela em tratar uma questão tão séria que envolve o sistema financeiro. Quer dizer, envolve milhares de pessoas que foram prejudicadas pela aventura do Banco Master. E eu acho que essa ideia do Renan de ter uma comissão que possa acompanhar o processo, eu acho que é positiva também nesse sentido. Perfeito. Você não quer falar sobre isso, não quis dizer, mas eu vou dizer. O Toffoli disse em 2023 que condenou você, no caso do Mensalão, contra a vontade dele. Disse que, né, admitiu que você era inocente e que ele só te condenou para poder votar na dosimetria e te dar uma pena menor. Então, foi isso que o Toffoli disse. E aí, Genuíno, lembrando aqui da sua prisão injusta, quero falar da prisão do Bolsonaro, tá? Quero entrar nessa conversa, né? O ministro Alexandre de Moraes mandou o Bolsonaro lá para Papudim. Eu falava aqui quando você caiu, conversando com a comunidade, que eu achei muito justa as instalações do Bolsonaro lá, que tem um apartamento de mais de 50 metros quadrados, inclusive com uma área aberta para ele tomar um solzinho, dar uma voltinha, né? Como é que você vê essa decisão do Moraes de mandar ele para Papuda? Você acha que está correto? A família e a defesa pede muito a prisão domiciliar, mas, de todo modo, eu acho que o Bolsonaro está sendo até bem tratado, né? Não que todo preso não mereça ser bem tratado, a gente nem é punitivista, né? Mas queria saber como é que você vê essa decisão do Moraes. Eu concordo com a decisão do Moraes, foi uma decisão correta de dar um tratamento ao nível das condições carcerárias e ao nível da situação de saúde e ao nível do fato de ele ser um ex-presidente da República. Agora, é importante deixar claro que essa extrema-direita, esses bolsonaristas, nunca se preocuparam com a situação dos presídios dentro das penitenciárias. Nunca, nunca. Eu quero lembrar que quando eu cumpri pena na Papuda, na Papudona, não foi na Papudinha. Tá certo? Qual a diferença, Genuíno? Explica aqui para quem não sabe, no caso. Olha, a Papuda é um presídio com muitos centenas de presos, né? Eu nem sei qual a população carcerária. Você tem lugares de alta periculosidade, lugares de prisão coletiva, né? Você tem pátio para banho de sol, você tem sala de leitura e você recebe a visita de familiares e advogados. No caso dos presos do Mensalão, eu estava lá, a gente recebia visita nas quartas-feiras. Portanto, era uma situação igual a dezenas e centenas de presos. A gente estava na situação normal, cela coletiva, não tinha esse tipo de televisão que ele está reivindicando. Quer dizer, a gente é que fazia a faxina na cela, no banho de sol, na biblioteca, e a gente era tratado igualzinho. Inclusive, a direita, na época, mandou uma comissão de deputados para lá para ver se havia privilégio dentro da Papudona para os presos, no caso, que estavam julgados injustamente por causa do Mensalão. E eles exaltavam. Estão lá na Papuda, viva a Papuda, vamos botar o Lula na Papuda. Esse era o discurso deles. Portanto, eu acho que eles têm que ser respeitados devido a condições carcerárias, situação de saúde, tratamento humano, nada de perseguição, nada de vingança, nada olho por olho, dente por dente. Nós não podemos representar com eles o que eles representam quando nós somos vítimas. Nós temos que ter uma postura, vamos dizer assim, correta de princípio. Eu estou relatando isso porque quando eu fui levado para Papuda, eu tinha uma sequela da dissecação da aorta, que eu corria risco, porque eu não podia ter alimentação normal. Mas havia uma decisão do relator, que eu também não gosto de citar o nome, de me botar na Papuda. E eu fui para Papuda. Não é Papudinha, não. Papudinha é uma coisa especial. São celas de Estado Maior, são celas individuais dentro de um coletivo. Lá não, a gente estava numa ala, a gente estava num presídio que era de todos os presos, entendeu? Que estavam lá naquela situação de um presídio normal. A gente era tratado como eram tratados os demais presos. Banho de sol, limpar, comida,
visitas, etc. Tal. Só para deixar isso bem claro. E eu acho que, agora, sem vingança, sem punitivismo, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes agiu corretamente, estabeleceu um tratamento semelhante aos demais presos que exercia cargo ao nível de ministro, ao nível de direção política do Estado, está certo, ele está tomando as medidas corretas, não está negligenciando nem está se omitindo diante das condições de saúde do Bolsonaro. Eu me sinto à vontade porque, quando eu fui preso, eu fui para a prisão domiciliar, depois voltei para a prisão na Papuda, porque eu tinha um problema de saúde que era a dissecação da aorta. Então, eu faço essa relação, Davi, para mostrar que a gente tem que ter um tratamento humano para qualquer e para todos os presos. Aliás, eu acho que a gente devia incluir essa questão dos presídios numa agenda de reforma do sistema prisional. Até fazer um mutirão, como fez o Gilmar Mendes quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, para dar um tratamento mais humano, digno, a dezenas e a centenas e até milhares de presos que estão na Papuda e outros presídios, inclusive de segurança máxima. Perfeito. Genuíno, deixa eu fazer um pequeno intervalinho aqui para agradecer a nossa querida Júnia Lage, lá de Minas Gerais. Genuíno, toda a minha solidariedade, guerreiro. Júnia Lage está sempre aqui com a gente. Obrigada, Júnia. Carlos César, somente Simone e Haddad podem representar o PT. Mas a Simone não é do PT, né? A Moreuza, obrigada, Moreuza, por ter entrado aqui como membro. Faça como ela, torne-se membro aí do YouTube. A Luísa, não, o Luiz Antônio, desculpa, Luiz Antônio, que juntou aqui o nome, aí eu li Luísa. O Luiz Antônio diz, vai acontecer com Tarcísio parecido que ocorreu com Alckmin para presidente. Maior tempo de TV, dezenas de partidos coligados só por 5% de votos. E o Cláudio comenta que o Haddad é uspiano demais para a presidência. São esses os superchats. Obrigada aqui, gente, pelo apoio de vocês. Diga, Genuíno, quer comentar? Olha, não, eu tenho divergências da maneira da gestão econômica do Haddad, principalmente na sua visão de arcabouço fiscal, de ter limites para gastos públicos, a gestão do arcabouço fiscal ao longo desse mandato do Lula, eu tenho minhas divergências. Agora, o Haddad é um quadro que tem qualificação, ele está do lado do projeto que o Lula representa muito bem, ele tem uma relação muito especial com o Lula, ele é um quadro que tem um perfil à esquerda do que é hoje a direita, e o centro e a extrema-direita no Brasil. Portanto, eu acho que a gente, não é pelo fato dele ter sido um professor da USP, que a gente pode dizer que ele vai levar isso ao longo da sua trajetória política. As pessoas também aprendem na rua, na disputa política. O pessoal queria que surgisse um outro operário tão danado que nem o Lula, né? Mas é porque não tem mais aquela classe operária que tinha a força do ABC, né? Hoje é bem diferente, a situação mudou muito. Tem uma classe operária hoje, uma classe trabalhadora que está muito precarizada. Aliás, um tema importante dessa eleição vai ser a discutir os direitos dessa nova classe trabalhadora, uberizada, terceirizada, com jornadas intermináveis, com salários baixos, sobrevivendo literalmente, né? Eu acho que tem que fazer esse debate dos novos desafios. Eu fiquei sabendo que tem um médico que jura que o Lula não é mais o Lula, que o Lula já morreu e aquilo ali é um sósia. Eu falei assim, nossa, mas já é difícil ter um Lula só no mundo, ainda arrumaram dois, rapaz. Eu acho que, de uma certa maneira, Daphne, a gente tem uma liderança do porte do Lula, do tamanho do Lula, do que ele significa para o povo brasileiro, é uma grande vitória da esquerda. A situação da esquerda no mundo não é muito favorável, é uma situação difícil. E ter no Brasil uma liderança como Lula, disputando o 4º mandato com chance real de ganhar, eu acho que é uma chance importante para a esquerda fazer dessa liderança, trabalhar com ela, fazer da disputa de 2006 transformar essa grande oportunidade histórica que está sendo dada para nós, já me referi a aspecto dessa oportunidade,
numa possibilidade de transformações estruturais do Brasil. Nós temos essa oportunidade. Eu acho que a esquerda tem que estar unida em torno de um programa, em torno de cobrança, em torno de posturas, em torno de sugestão para o governo Lula. É muito bom. Se pudesse, já que o Lula fizeram um clone dele, se pudessem clonar também lá o DNA do Brizola, ia ser legal, gente. Muita gente boa também. Fidel Castro, sei lá, Che Guevara, mas vamos lá. Claro, tem muita coisa. Mas a gente, como nós não podemos clonar, Daphne, a gente tem que levar em conta, na memória, o peso, o significado dessas lideranças. Como diz, a memória, quando não orienta o futuro, a gente fica perdido no presente, né? Portanto, vale a pena a gente resgatar a memória, até porque a burguesia brasileira nega a memória, a invisibilidade, prega o esquecimento. Nós não, nós temos que levar a memória para fazer algo que eu tenho repetido. Num carro, a gente junta o para-brisa e o retrovisor e o para-brisa. Muito bom, Genuíno, é isso aí. A gente tem que ter essa memória e, enfim, lembrar do que essas pessoas defendiam, né? A Pet Torres, parabéns por ter resistido, Genuíno. Obrigada aqui a Pet. A Anne Walsh, de acordo com os informes dos bolsonaristas onde me infiltro, o Lula tem 6 clones. Nossa, 6? É bastante, então. É mais do que eu pensava. Vamos lá, Laurita. Fachin, presidente do STF, Dilma pelo NDB, né, o banco, se reuniram tendo em vista um projeto para melhorar os presídios brasileiros. Boa aqui a Laurita. Acho que eu já li todos. Obrigada, Anne, por ter renovado. Ô, Genuíno, enquanto a Márcia aqui não chegou, vamos aproveitar esse tempinho, se você puder ficar mais um pouquinho até a Márcia chegar. Queria saber como é que você está vendo aí a crise internacional, né? Toda essa pressão, enfim, Irã, Venezuela, Cuba, o que você quiser falar, sendo aí alvo preferencial do imperialismo. Olha, Daphne, nós estamos vivendo uma situação internacional de risco de guerra real. Eu acho que nós estamos escalando conflitos e tensionamentos devido às aventuras, devido ao nível em que o ditador, que quer ser o policial do mundo, a partir do Império Americano, com a sua força militar, com a sua força financeira, com a sua força das big techs, quer ser o ditador do mundo. E eu acho que isso é um fator que agrava, que aprofunda a crise. Essa crise é tamanha que nós não temos ainda uma resistência à altura. E é fundamental a gente investir na resistência popular. Nós estamos tomando várias iniciativas aqui no Brasil para organizar um movimento de solidariedade à Venezuela, exigir a libertação de Maduro, fora o imperialismo da América Latina. Eu acho que nós vamos propor um grande movimento que se manifeste nas ruas de solidariedade à luta anti-imperialista, contra a luta, denunciando o imperialismo, de solidariedade à luta do povo latino-americano, particularmente da Venezuela, e eu acho que é fundamental a gente ter essa mobilização, porque a situação começa a surgir iniciativa, resistência dentro dos Estados Unidos, iniciativa de intelectuais de esquerda no mundo inteiro, mobilizações também em várias partes do mundo. Nós não temos outro caminho senão organizar a resistência, porque a crise tende a se agravar. Quer dizer, o império, que está passando por uma certa decadência processual, não é decadência final, é uma decadência lenta e gradual, ele tem força para fazer as provocações, para fazer as ameaças. Ele vai escolhendo alvos, como agora, tudo indica que eles tentam misturar guerra propriamente dita com guerra híbrida, deslegitimar experiências de governo com o cerco militar, com o cerco econômico. Portanto, nós estamos vendo um quadro de instabilidade no mundo. Isso vai estar presente, no caso do Brasil, pelo peso que ele tem na América Latina, pela influência que devia até ser maior. Eu acho que o Brasil tem que jogar mais pesado na integração latino-americana, nas movimentações em defesa da América Latina, para o povo da América Latina, e a resistência à luta, em resistência à nossa decisão de enfrentar o imperialismo. Isso é muito importante nesse momento.
É isso, né, Genuíno? A gente vai seguir acompanhando aqui. Queria mandar um abraço ao perfil 23 Raco, eu acho que é isso. Daphne, sou motorista de aplicativo. Quando saio de manhã, saio escutando o Bom Dia 247. Retorno à noite escutando o Boa Noite 247. Que legal. Ele estará bem informado, né? Tomara que você informe seus passageiros também. É muito legal quando a gente entra num carro de aplicativo e consegue discutir de política, porque eu acho que essa classe, né, que é uma classe que trabalha ali de uma forma muito individualizada, fica muito longe dos seus companheiros, enfim, para até melhorar as condições de trabalho. Então, obrigada aqui, foi legal você mandar essa mensagem. Obrigada, Genuíno. Bom final Davi, de eu queria semana. só lembrar que amanhã nós vamos participar de uma plenária nacional de mobilização de solidariedade à Venezuela, libertação de Maduro e contra o imperialismo na América Latina. E essa plenária será nacional para preparar a mobilização para o dia 28 de janeiro nas ruas, um dia de mobilização nas ruas. Como vai ter no dia 20, mobilização dentro dos Estados Unidos devido à política fascista em relação aos imigrantes. Estamos nessa militância política. Um grande abraço e muito obrigado, Daphne. Obrigada, Genuíno. Beijão. Bom, gente, vamos lá trazendo aqui Márcia Carmo, diretamente de Buenos Aires. Bom dia, Marcita, tudo bem? Gente, eu não sei se é a minha internet não te escuto, tô sem... Não? Você me ouve? Sim, te ouço. Ou, como diria o Zema, te ouvo bem. Posso entrar e sair de novo? Sim, sai não estou e entra. Ouvindo nada. Sai e entra Desculpe, de novo. gente. Sai e entra de novo. A gente faz aqui, inclusive, linguagem de sinais ao vivo, né, gente? Quando dá ruim. Engraçado, eu achei que ela estava ali nos bastidores e estava escutando a gente. Acho que foi na hora que ela entrou, que eu puxei ela, enfim, e que aí ela